Olá, meu nome é Rita Ramos e hoje nós vamos falar sobre a importância da saúde mental. Quando nós falamos sobre saúde mental, nós logo pensamos nas doenças mentais, mas a saúde mental ela não implica apenas as doenças mentais, ela se relaciona também com o bem-estar emocional do ser humano. Se a gente pensar bem, o nosso dia a dia, as situações que nós vivemos são difíceis, o desemprego, as tristezas, as perdas, tudo isso faz com que o nosso bem-estar emocional nem sempre fica bem, nem sempre fique tranquilo, calmo. Isso nos causa tristeza, isso nos causa angústias e isso muitas vezes nos leva ao estresse e pode causar muitas vezes mais para frente as doenças emocionais. E para isso a gente precisa pensar em cuidar da nossa saúde emocional, do nosso bem-estar emocional. E como nós podemos ajudar a prevenir a nossa saúde emocional? Nós podemos pensar no nosso dia a dia, podemos pensar numa boa alimentação, ajudar a numa boa saúde física, por exemplo, atividades físicas, ouvir música. Também podemos a meditação, saúde física, alimentação, a parte espiritual é muito importante também. Então, existem diversas formas que nós podemos tentar ajudar para que nossa saúde física, emocional e bem-estar estejam sempre, pelo menos, tentando ajudar para prevenir. Mas todos nós podemos adquirir transtornos emocionais. Ninguém está distante, ninguém está livre dos transtornos emocionais. Por que não? Porque os transtornos emocionais podem ser genéticos, eles podem ser nutricionais e também ambientais. O que são os casos ambientais? São aqueles em que nós não podemos controlar, os ambientes em que nós vivemos, tanto na infância, os familiares, por exemplo, que no caso dos familiares, nós não temos como controlar se fomos bem tratados, se não fomos. Então, aí nós podemos trazer na parte adulta, na fase adulta, emoções e transtornos que nós vamos lidar quando somos adultos. Ou até mesmo na fase adulta podemos lidar com questões, por exemplo, fome, guerra, traumas, muitas coisas podem causar transtornos mentais. Agora nós precisamos pensar como prevenir o transtorno mental. Como eu mencionei para vocês, é muito difícil prevenir o transtorno mental, mas nós podemos ajudar a prevenir. Podemos consultar os médicos com regularidade para cuidar da nossa parte física, podemos fazer terapia para quando estivermos estressados, podemos cuidar da nossa saúde mental. Agora nós podemos pensar na questão da fadiga mental. Muita gente pergunta o que é a fadiga mental. A fadiga mental é um dos sintomas, de vários sintomas que nós podemos adquirir de doenças mentais. Tá, mas como se adquire a fadiga mental? A fadiga mental ela pode vir de um estresse, ela pode vir de uma doença mental como depressão, muitos remédios, drogas, ela pode ser adquirida de várias formas, mas ela não se trata especificamente de um transtorno mental. Porém,
se ela não for tratada, se não for olhada para ela, se ela não for admitida e se ela não for cuidada, ela pode ser sim se transformar num transtorno mental e a partir daí se tornar um transtorno crônico. E aí a gente pode pensar como tratar um transtorno mental. Existem várias formas de tratar um transtorno mental, através dos psiquiatras, né? E como os psiquiatras tornam... Só um minutinho. Como os psiquiatras tratam os transtornos mentais? Os psiquiatras tratam os transtornos mentais geralmente com remédios, antidepressivos, ansiolíticos. Esse é o tratamento que os psiquiatras tratam. Porém, também eles recomendam os terapeutas. E como que os terapeutas tratam os transtornos mentais? O que são, aí a gente precisa também diferenciar o que são transtornos mentais, o que são as doenças mentais. Existem vários tipos de doenças mentais. Eu vou falar apenas algumas aqui. Ansiedade, depressão e várias outras que podemos mencionar, que vamos falar em outros vídeos. E como que um terapeuta trata as doenças mentais? Um terapeuta, ele vai tratar o sintoma, ele vai tratar o problema atual, a queixa que o paciente entra no consultório. Então, ele vai procurar curar os sintomas que o paciente reclamou. Por exemplo, a falta de sono, a ansiedade e todos os sintomas, aquela tristeza excessiva, aquela falta de ar, aquele pânico. É tudo isso que ele vai tentar tratar. Ele vai tentar resolver juntamente com o paciente. Na verdade, não é ele que resolve. Ele vai juntamente com o paciente, com a fala do paciente, com o paciente se escutando, com o paciente procurando uma solução para o seu problema. O terapeuta, na verdade, ele é apenas um condutor, ele apenas conduz o paciente para que o paciente se descubra, para que o paciente se conheça e assim ele consiga resolver os seus próprios problemas. E os sintomas, na verdade, ele vem desta causa. Então, os terapeutas, psicólogos e algumas outras terapias, elas resolvem a causa atual, os sintomas atuais. Porém, nós precisamos pensar que esses sintomas são atuais. Por exemplo, esses sintomas também podem vir através das dores, pode vir através das dores que se transformam em problemas físicos, tá? Então, descobrindo aqueles sintomas, melhorando aquilo, a dor pode ir embora? Pode. Só que precisamos ver que ele não tratou a causa, ele não tratou a origem, ele tratou o sintoma. Da onde veio a origem, ele não trata, ele tratou o que causou aqueles sintomas imediatos. Então, ele não tratou a origem, então ele não sabe da onde veio. O que pode ocorrer é ótimo, é de grande valia, é de grande importância, porém, a origem que ele não sabe, que pode vir do inconsciente, quem pode ajudar nessa questão, quem trata é a psicanálise.
A psicanálise ajuda através do inconsciente. Muitas pessoas, nesse caso, não aprecia muito a psicanálise, porque a psicanálise trata do inconsciente e também é um tratamento mais demorado, porque ela traz o inconsciente para fora através da fala, através da associação livre, que é a fala. E quem procura uma terapia geralmente não quer descobrir, não é que ela não quer descobrir, ela tem medo de descobrir algo do passado. Só que ela não percebe que o que causou as dores, o que causou as doenças e os transtornos foi a origem do problema, foi o que está lá atrás, seja na infância, seja na adolescência. Então, é preciso causar a origem do problema. O sintoma pode ser curado? Pode, mas se não é tratado a causa do problema, o sintoma pode voltar num outro sintoma, vamos dizer assim. Por exemplo, a causa veio agora, o sintoma veio agora numa dor no ombro. O paciente, ele melhorou os sintomas dele, ele não tratou o inconsciente, ele melhorou o sintoma dele, a dor no ombro passou. Mas ele não descobriu a causa, ele não quis tratar o inconsciente. Mas o seu problema, o seu inconsciente está ali, sem ser mexido. Ele pode querer voltar o inconsciente. O inconsciente pode voltar a aparecer através de uma outra dor, que seria uma dor na mão, uma dor na perna, uma dor no ombro, uma gastrite, uma dor de cabeça. Então nós precisamos pensar que para tratar um sintoma, que para tratar uma doença sintomática, é preciso tratar a causa. Então eu gostaria agora, a pedido de algumas pessoas, de algumas amigas, de algumas mulheres que estão no grupo Mulheres Acolhimento e Escuta, que eu tenho percebido, eu não vou me alongar, futuramente eu vou falar em vários vídeos. O que eu tenho percebido que os problemas surgem atualmente. Os problemas acontecem agora. Nem sempre surgem através de dores, através de problemas físicos, mas às vezes acontecem através de relacionamentos, através de problemas familiares, através do medo, através da angústia. Mas como lidar com isso? Como tratar isso? Bem, não existe uma fórmula imediata para lidar com situações assim. Porque geralmente quando uma pessoa, e hoje eu falo especificamente com as mulheres por causa desse grupo, e é onde eu gostaria de, que é o motivo agora que eu vou me empenhar em falar daqui para frente. Quando nós falamos em mulheres, as mulheres, elas precisam ser mais olhadas, elas precisam ser mais acolhidas, porque existem muitos problemas que já vêm com elas, desde a infância. Todas as pessoas passam por isso, todas as pessoas passam por problemas, mas eu estou falando especificamente com as mulheres, porque na relação familiar, na relação entre marido e mulher,
existem muitas causas que as fazem sofrer. Como emergencialmente lidar com isso? A autoestima, nesse momento, ela está para baixo. A falta de confiança em si, neste momento, ela está muito baixa. O medo, nesse momento, ele está muito baixo. A mulher, nesse momento, ela não sabe como lidar com esse problema. Ela não sabe para onde ir, ela não sabe com quem contar e ela não sabe o que fazer. Então, o que eu poderia falar agora para essas mulheres que passam por esse momento? A primeira coisa para se resolver agora, já, imediatamente, é a parte espiritual. A primeira coisa. Cuidar da parte espiritual, elevar o seu pensamento a Jesus, tentar, no primeiro momento, adquirir o hábito da prece para poder acalmar a mente, acalmar a alma, para estar aberta para que os bons espíritos, para que Jesus possa tranquilizar o seu coração e acalmar este momento difícil. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, se possível, a meditação. Por que a meditação? Porque a meditação, ela acalma a mente. Ela acalma a mente, porque nesse momento a mente está confusa, ela está embaralhada, ela está embaraçada. Então, muitas respostas que vocês precisam, vocês não vão ter porque está numa confusão só. Meditação. Muitos sites de meditação, nem que seja 10 minutos por dia, ou um dia sim, um dia não. Deita numa cama, tranquila, fecha a porta do quarto, põe lá aquela musiquinha, fecha os olhos e tenta não pensar em nada e pensa somente, tenta esvaziar a mente e fica ali. Segundo ponto. O terceiro ponto. Pensar que você é capaz. Pensar que você pode, que você consegue. A autoconfiança é o terceiro ponto. Por quê? Porque quando nós não temos uma visão do que fazer, para onde ir, a nossa confiança em nós mesmos vai embora. Acabou. Então a gente não sabe para que lado ir, a gente não se vê de uma forma, a nossa autoestima vai embora, o medo chega. Com relação ao medo, o medo ele é importante em muitos momentos, mas ele não ajuda quando em algumas situações esse medo ele é improvável. Por exemplo, quando eu tenho medo de sair na rua, por que tem medo de sair na rua se não há motivo para sair na rua? Eu tenho medo de me dedicar ao meu trabalho que eu gosto de fazer. Por que você tem medo de se dedicar ao seu trabalho se você sabe realizar o seu trabalho? Eu tenho medo de procurar o emprego no meu trabalho. Por que você tem medo se você sabe como fazer o seu trabalho? Se você é competente no seu trabalho, você não tem que ficar com medo.
você tem que ir à luta. Muitos relacionamentos, casais, algumas mulheres acreditam que os relacionamentos não dão mais certo. Acabaram. Tá. Podem ter acabado. Podem ter acabado. Mas, antes de procurar acabar, é preciso tentar descobrir da onde vem esse sentimento de que eles acabaram. Lembra que eu falei aqui em algum momento do vídeo que muitos problemas surgem em algum momento da vida? Existe algo que se chama compulsão à repetição. A gente repete durante a fase adulta problemas que a gente, situações que a gente vivenciou na fase da infância. Por exemplo, abandono, maus tratos, violências, abusos e outras tantas situações. Aquilo fica guardado no nosso cérebro, no inconsciente. E o que acontece? Fica lá guardadinho. E quando eles querem voltar à tona, vir à tona, eles não vêm à tona para o inconsciente. Eles vêm à tona através dos sintomas, dores e outros tantos que eu já mencionei aqui. Dores, fibromialgia, medo, fobias e outros tantos. Então, antes de se tomar qualquer decisão drástica, em qualquer situação, é preciso buscar ajuda, é preciso buscar terapia. A terapia é de grande importância para se resolver os transtornos mentais. Não apenas a psiquiatria, porque a psiquiatria ela resolve com os medicamentos. Os medicamentos eles curam também, mas eles curam os sintomas. Eles não curam a origem. Então, é preciso ver a causa, a origem, tá? Os problemas existem, agora existem. Procura fazer naquele passo a passo que eu falei e buscar ajuda. A ajuda é de grande importância, tá? Muita importância, porque senão os transtornos eles não vão embora. Num momento como esse, tomar decisões importantes é a mesma coisa de você fechar os olhos e sair para a rua e andar de olhos fechados, porque você não sabe que rumo tomar. Você precisa descobrir por que aquilo está acontecendo. Quando você descobrir por que aquilo está acontecendo, aí sim, tomando conhecimento do por que gerou aquilo, você pode sim descobrir se realmente o seu relacionamento não vai bem e tomar decisões que você precisa. Aí você vai ter a coragem que você precisa, sem medo, para fazer o que você quer. Aí você não vai ter medo. Por quê? Porque você teve ajuda, você cuidou da sua mente, cuidou do seu emocional, cuidou da sua consciente e do seu inconsciente. Eu gostaria de falar mais sobre isso, mas eu acho que vocês têm muitas perguntas sobre isso e depois me mandem perguntas e a gente vai dividindo isso em vídeos, tá certo? E vamos daqui para frente conversar sobre isso em vários vídeos, em vários temas, conforme vocês vão pedindo e vão perguntando, tá certo?
Boa tarde a todas